Fala galera, eu sou Antônio Rivas, professor de cirurgia do Estratégia Med, cirurgião plástico formado pela Faculdade de Medicina da USP, e hoje a gente vai aprender a dar um ponto que eu faço muito na minha prática, que é o ponto subdérmico. Esse ponto aqui é ouro porque ele serve para você reduzir a tensão da ferida. Ou seja, quando você tem uma ferida aqui que ela tem as bordas mais afastadas e você quer dar ponto sem tensão, você usa esse ponto como um reforço por baixo da sua sutura principal para você diminuir a tensão das bordas da ferida. Eu vou mostrar essa sutura aqui e isso vai ficar mais claro. Vale dizer que algumas pessoas chamam esse ponto também de simples invertido. Eu particularmente não gosto muito desse nome, eu prefiro o nome subdérmico, que é o nome que a gente usa na prática aí da cirurgia plástica. O ponto subdérmico, galera, ele deve ser dado, como o próprio nome diz, na região ali da derme profunda. Por isso ele é chamado de subdérmico. É um ponto que ele vai na derme, na profundidade dela. Qual é o problema de você dar esse ponto muito superficial? Você corre o risco do nó extruir. Então esse ponto ele tem que ser dado mais abaixo. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer essa sutura. Percebam, aqui a gente tem uma lesão em fuso onde as paredes elas são bem afastadas. E esse polímero aqui que a gente está usando para dar os pontos, ele tem uma baita de uma memória. E vocês vão ver como esse ponto vai ser útil para eu conseguir reduzir a tensão aqui. Bom, como eu dou esse ponto, ou como eu faço esse ponto? Como a gente dá o ponto simples? O ponto simples a gente faz de cima, ou de superficial para profundo, certo? E aí a gente sai de profundo para superficial. E aí quando a gente dá o nó do ponto simples ele fica para cima aqui da ferida, certo? No subdérmico, que também recebe o nome de ponto simples invertido, a ordem que a gente vai fazer a passagem da agulha, ela é justamente invertida. Então prestem atenção, se no ponto simples normal a gente vai de superficial para profundo, no ponto subdérmico a gente vai de profundo, olha só, entra profundo e sai superficial com a sua agulha. E aí na outra borda da lesão, você vai entrar superficial e sair profundo. Isso faz com que, quando eu der o nó, esse nó ele vai ficar na profundidade da lesão. Prestem atenção. Vocês não conseguem ver o nó aqui, certo? O problema é que essa lesão ela é bem tensa e aí o ponto fica correndo. E aí olha que interessante. Você consegue coaptar as bordas da lesão sem propriamente você ter um nó para fora. Você está gostando dos nossos vídeos de semiologia e sutura do zero e quer continuar vendo este e outros vídeos sobre exame físico e sutura? Nós temos um curso completo e gratuito esperando por você. Basta clicar no link da descrição e se inscrever. Nos vemos lá! Esse é um ponto muito interessante da gente utilizar fio absorvível, por exemplo, porque o nó fica para dentro e você simplesmente fecha a lesão e larga o ponto lá. Vamos dar mais um? Olha só, como é que a gente faz? Entra profundo e sai mais superficial. E aqui a gente entra superficial e sai mais profundo. Vamos dar o nó. Estão vendo que interessante? Você tem a coaptação bonitinha aqui das bordas da lesão. Sem propriamente você ter o nó para fora. Vamos dar o último ponto aqui? Então olha só. Entra profundo, sai superficial. Entra superficial e sai aqui na profundidade. Sempre respeitando a curvatura da agulha. Deixa eu arrumar o pad aqui para vocês. E aí a gente amarra aqui o nó. Perceba, essa sutura que eu acabei de fechar, ela era tão tensa que a placa aqui, ela até levantou. Estão vendo? Ó? Isso aqui até levantou.
tamanha a tensão que você tinha aqui nessa lesão que foi suturada. E perceba como esses pontos seguram bem a onda. Eu dei com esse ponto com fio fino, com nylon 5 zeros aqui, e mesmo assim, olha só, coaptou bem aqui as bordas da lesão. Qual é a finalidade desse ponto ou qual a grande vantagem dele? É basicamente diminuir a tensão nas bordas da lesão, do ferimento. E aí você me pergunta, tá, mas qual é a vantagem de eu diminuir a tensão? A gente sabe que cicatrizes que sofrem o processo de cicatrização ante a bordas que estão ali tensionadas, elas tendem a formar hipertrofia no futuro, ou seja, tendem a se transformar em uma cicatriz inestética. Então a gente dá esse tipo de sutura, a gente faz a sutura subdérmica para diminuir a tensão, para distribuir a tensão entre as bordas da sutura em um plano mais profundo, e depois a gente pode vir, por exemplo, com um intradérmico aqui por cima, só para arrematar as bordas de epiderme, para que você tenha uma cicatrização perfeita. Esse tipo de ponto aqui é o ponto do cirurgião plástico. Muita gente acha que, putz, é o intradérmico. Não é. O grande segredo da sutura bonita na cirurgia plástica são os subdérmicos, reduzindo ali a tensão para evitar que você tenha hipertrofia no futuro depois. Tudo bem? Esses então foram os pontos subdérmicos, ou então pontos simples invertidos. Para utilizar esses pontos aqui, cirurgia eletiva, fazer esses pontos aqui em ferimento contaminado de PS é um pouco mais complicado porque você deixa muito material aqui na sutura para dentro do corte, mas para fazer isso aqui em cirurgia eletiva vai muito bem, vocês vão gostar bastante.